Aula ao vivo é isso, às vezes dá umas confusão. O pessoal demora a entrar, às vezes conexão e tal. Mas eu já fiz os testes aqui no escritório do Calculando Elétrica. Bom, já vou me apresentar. O meu nome é Rodrigo Jungs. Eu desenvolvi o Calculando Elétrica, esse site, esse canal no YouTube, canal no Facebook, justamente para resolver questões da área de concurso na área elétrica, tanto formação técnica quanto a formação do segundo grau, que pega alguma coisa ali de eletrostática, dinâmica, esse tipo de coisa, e da parte de engenharia. E aí é o seguinte, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Tem questões que exigem um determinado grau de conhecimento e muitas vezes a gente sabe e a gente não consegue resolver da maneira mais fácil. E o que eu vou fazer? É como resolver questões de prova de concurso, seja quais forem, dentro da área de engenharia, elétrica, eletrotécnica, eletromecânica, eletrônica também. Pegar essas questões, usar os conhecimentos que a gente tem, muitas vezes a gente tem eles, mas a gente não lembra. E muitas vezes a gente tem e nem sabe que está isso dentro da cabeça da gente. Porque a nossa metodologia de ensino, ela é um pouco diferente. Ela não instiga como analisar isso, entendeu? Então, é isso que eu vou fazer com vocês. Vou explicar para vocês como que eu resolvo uma questão de concurso, uma questão de curso, seja qual for, tá? Basicamente, as questões que eu desenvolvo, o meu raciocínio é em cima de concurso público, tá? E são questões na área de elétrica, na área de física, eletromecânica, engenharia elétrica, parte técnica em eletromecânica, eletrotécnica. Quem trabalha com elétrica, é esse tipo de desenvolvimento que eu monto para resolver as questões de concurso. Por que eu comecei a fazer isso? É o seguinte, se a gente vai fazer uma prova de concurso, eu já até disse isso no meu canal, lá num vídeo, quando a gente vai fazer uma prova de concurso, tá? Eu vou usar o concurso como exemplo, uma prova escolar ou uma prova de faculdade. A gente chega para fazer a prova e a gente tem ali 10 questões. E essas 10 questões é de uma determinada cadeira, uma determinada matéria, mas aí o que acontece? Ela é do conhecimento específico, tá? Seja ele eletrônica, ou eletrotécnica, ou eletromecânica, eletrotécnica, ou eletrônica. E também ela é de português. O que eu quero dizer? Quando as pessoas desenvolvem essas provas, e principalmente para concurso, que é onde o grau de dificuldade não é que seja maior, mas é que eles conduzem o leitor a pensar numa outra coisa que seja necessária para resolver aquela questão, induzindo a um erro. É isso que eles fazem, ou seja, a gente vai preocupado primeiro aqui e depois aqui. A gente tem que entender que é na parte de português. Ah, mas o que entra na área técnica para saber de português? Não está relacionado à parte de gramatical, é a parte de semântica e a inferência, tá? O que a gente faz? Tem coisas que nas questões de elétrica, as bancas ou os professores colocam alguns dados que geralmente a gente não usa, tá? E as bancas, por exemplo, que são em concursos, essas bancas colocam dados, induzindo o cara a pensar, bah, se botaram o ângulo, se botaram isso, se botaram aquilo, é porque isso tem na resposta, vai influenciar. Geralmente sim, mas tem que ver sobre os enunciados, tá? Ver o que acontece passo a passo e desmontar essa questão e depois pegar esses dados e colocar para frente. Pessoal, aí é o seguinte, como que chegou esse... Por que aconteceu isso de eu desenvolver esse tipo de raciocínio e chegar até esse ponto de fazer um canal e pegar e explicar para as pessoas como é que se resolve? É assim, ó. Quando eu comecei a minha vida profissional, eu comecei numa lavagem de carro, olha só. Meu pai me ligou, eu estava na casa de uma namorada lá, tinha uma namoradinha e tal, aquela coisa toda. E aí ele disse que tinha um assunto sério para falar comigo, eu pensei, bah, alguma coisa errada eu fiz, tá? Aí, beleza, fui lá, cheguei em casa e tal. Fiquei meio assim, né? Esperei, não, vou deixar ele falar porque eu não vou me atirar, né? Já fui meio que ficando na situação meio que na defensiva. Aí ele disse, não, cara, é o seguinte, ó, tu te formou no segundo grau e pá, tu vai... Aluguei uma lavagem de carro, que é de um amigo dele, tá? Amigo dele até hoje. Ele sublocou
Ele disse, não, tu vai trabalhar e tal, tu vai aprender a mexer com dinheiro, aquela coisa e tal, né? Saber como é que funciona o negócio e tudo. Aí foi. Só que nesse caminho, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu tenho um amigo que começou a fazer técnico mecatrônica no Senai, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade da região metropolitana. É um Senai muito conhecido lá, tem muitos cursos lá, tá? Esse meu amigo que estudava lá, ele estava já no primeiro ou segundo semestre desse técnico e tinha uma parte de desenho e uma parte de eletrônica. Eu sempre fui muito bom em desenho e tal. E aí eu gostava dessa parte de elétrica porque era eu para as exatas, né? Já pensava da forma mais lógica. Tu que está me vendo do outro lado aí, né? Tu já tem esse raciocínio lógico desenvolvido, sabe? E a gente usa tanto a lógica que às vezes a gente acaba esquecendo isso daqui, ó, tá? Que é onde eu voltei aquela hora ali, naquele assunto do português. Mas aí é o seguinte, tá, beleza, fui lá, gostei do negócio, estava recebendo uma grana de seu pai. Olha só, eu vou fazer um técnico e tal, que assim, ó, eu peguei a grana e disse, não, pai, é o seguinte, ó, eu vou me matricular lá, e aí eu vou chegar, eu vou fazer a prova, e vou passar no negócio, e vou fazer assim, eu vou fazer um semestre, se eu curtir, continuo, se eu não curtir, vou embora, tá? Vou largar fora, faço outra coisa e tal. E aí fui. E no primeiro semestre tem umas cadeiras bem legal e tal. E aí tinha elétrica básica, que é uma parte bem de física, tá? Que é essa parte da física que entra muito no segundo grau, o início das engenharias na faculdade, e o técnico, que é o primeiro módulo ali, o primeiro semestre, o primeiro período, dependendo do lugar que tu está no Brasil, eles usam cada uma denominação. Mas o primeiro e segundo puxa bastante as matérias mais básicas. Só que essas básicas, às vezes a gente passa reto, que são os conhecimentos que a gente necessita para resolver essa parte específica das coisas mais complexas, tá? Que isso eu vou tratar nos assuntos que eu mandei para vocês, tá? No e-mail. Tem ali questão 1, questão 2, questão 3. São 3 questões. Eu disse que até acabei esquecendo de dizer isso no início, mas eu mandei para vocês 3 questões de concurso, tá? E eu vou resolver essas questões, mas depois a gente fala sobre elas. Mas é o seguinte, aí entrei pro técnico e tal, comecei a trabalhar na área, tudo. Foi onde eu sempre quis dar continuidade, porque era uma área, como eu gosto de exatos, como eu tenho essa desenvoltura para a parte mais lógica. Aí eu disse, cara, agora eu vou trabalhar e tal. Só que teve um período que eu tive uma quebra, assim, de expectativa, porque a gente vai pensando para frente e tal, aquela coisa toda, que a gente quer mudar e tal, quer fazer. Resumindo, pessoal, aí eu acabei saindo do emprego, fui trabalhar na área, aí tive esse desgosto e eu saí da área e fui fazer uma faculdade de biologia, nada a ver, tá? É uma matéria que eu gosto, é uma coisa que hoje eu entendo que seria um hobby para mim, tá? Só que assim, ó, quando eu cheguei lá, na faculdade de biologia, parece meio maluco, mas o que aconteceu? Eu fiz uma apresentação numa cadeira que se chama Metodologia do Ensino de Ciências. Então, que é a parte de ensinar, tá? É uma cadeira lá bem técnica mesmo, bem lógica, que ela pega assuntos e assuntos correlacionados ao ano que tu vai dar aula, né? E com o perfil e tal. Tem toda uma pedagogia em cima desse negócio. Aí eu comecei a gostar e tal, e fui. E a única coisa que tinha, a única matéria que tinha para explicar que ninguém quis, sabe o que era? Isso aqui, ó, imã. Sobre ímãs. E estava relacionado lá nessa aula sobre motorzinhos, tá? Motores, por incrível que pareça. Para entender o funcionamento disso, porque assim, ó, é para o primeiro grau, para a criança, mas isso aqui está relacionado porque existem brinquedos e eles também querem entender porque a criança tem mania de desmontar e tal, então tem toda uma pedagogia e tal. Aí é o seguinte, como foi distribuída essas matérias, eu cheguei meio que atrasado. O professor falou, aí eu disse, tá, me dá isso aqui, tá, tu vai fazer com quem? Eu disse, não, vou fazer sozinho. Aí até perguntei, ele disse, faz junto, porque isso aí é pedagogia e tal, né, sabe, aquela coisa de... Sei lá, eu não sou muito tão fã assim, mas uma opinião pessoal só a minha opinião. Mas aí tá, ele disse, tá, tudo bem, cara, faz sozinho, é isso aí e tal. Aí eu fiz esse trabalho e eu expliquei como que funciona o motor de corrente contínua, esses motorzinhos de ímã, um motorzinho bem simples e tal.
Aí eu expliquei. E aí o que aconteceu, pessoal? Quando acabou a aula, o professor disse assim, cara, é o seguinte, ó, depois quando a galera soltar, né, ir embora, sair embora, peraí que eu quero falar contigo. Aí ele disse assim, ó, meu, tá, tu faz biologia, eu sei que tu tá indo bem, tá, tu é bem inteligente, tu é bem lógico, o cara já foi falando o meu perfil, né, e aí o que aconteceu? Quando chegou peraí, aí ele disse assim, cara, olha só, tudo bem, biologia é legal e tal, mas eu acho que a tua área, o teu negócio, tá na elétrica, e o que tu tá fazendo aqui é para fazer isso que eu tô fazendo agora com vocês, tá? É ensinar. Ele diz, cara, é melhor tu ir para essa área, tá? Que é onde tu consegue te enganjar mais e consegue passar para os outros, porque teve gente que entendeu aqui como funciona o motorzinho que não tinha nem noção. Aí então tu tem esse lance aí, então eu acho que tu tem que desenvolver. Aí foi onde eu tive uma oportunidade, fui trabalhar numa outra empresa, trabalhei no parque eólico, energia, né, eólica e tal. E sei bastante, até posso fazer um vídeo uma outra hora, mas para não ficar muito longo, o que eu quero chegar? Eu queria estudar, e aí eu não tinha tempo. Aí não tinha tempo, não tinha tempo. Aí eu fui para uma empresa lá, em 2008 teve aquela crise na Europa lá, quebrou, fui demitido e tal. Aí eu disse, pá, até arranjar alguma coisa, foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu disse, cara, eu vou trabalhar por conta. Aí comecei a ser eletricista e era ruim assim, para quem sabe prestar serviço, tá? O cara ganha bem, mas tem alguns problemas aí que a gente enfrenta dia a dia. Aí eu comecei a estudar para concurso. Naquela época que eu estava lá no Parque Eólico. Aí eu comecei a estudar português e matemática, que são as matérias básicas, né? E aí foi indo que eu comecei a fazer provas. Aí, quando eu estava trabalhando por conta já, eu fiz um outro técnico, tá? Nesse meio tempo eu troquei a faculdade, fui para engenharia, depois tranquei por causa do trabalho e tal. Aí, beleza, fiz eletrotécnica, não quis voltar para a faculdade, vou para a eletrotécnica, que é a parte mais, ela é mais de execução mesmo, que eu gosto da execução. Aí chegou um momento que eu disse, não, agora eu vou fazer prova mesmo. E eu queria sair do Rio Grande do Sul, mas aí não conhecia ninguém aqui, onde eu moro hoje, que é em Santa Catarina. Aí eu peguei, não, vou fazer uma prova de concurso. Aí eu comecei a estudar. Disse, bah, já estou adiantado. Aí fui e fiz uma prova num processo seletivo por um hospital regional de Araranguá. Aí entrei e tal, acabei ficando ali. Fiquei um ano, não quis ficar mais, pedi para sair. Teve um rolo lá, greve e tal, aquela coisa toda, acabei saindo. E nesse meio tempo eu fiz o concurso para a Celeste, e aí tá para me chamar, falta tem mais um na minha frente, na minha região ali, já chamaram os anteriores, enfim, aquela coisa toda. Então assim, ó, e aí eu comecei a estudar, e o pessoal que estudava comigo sempre dizia assim, ah, cara, me explica, me explica, me explica. E aí, o que eu tô querendo dizer para vocês? Caiu aonde eu tô hoje explicando isso para vocês. E aí é o seguinte, essa é a parte, tá? De tudo como aconteceu e os porquês e tal. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, escreve embaixo nos comentários que eu respondo. E aí é o seguinte, chegou a tão esperada parte das questões, tá? Vou explicar essa questão aqui. Quem tá abriu o e-mail, tá em anexo, tá? Mas depois eu vou publicar esse vídeo no YouTube e vou deixar o link das questões abaixo. Aí é o seguinte, ó. Quem tá com ela na mão diz assim, ó. Um sistema trifásico com sequência CBA, tá? CBA é isso aqui e é isso aqui, tá? A minha tensão BC ali. Se fosse ABC, seria isso aqui, tá? Mas não vamos entrar no mérito dessa questão de ABC, mas é o seguinte, ó. Tá, diz que é CBA a 3 condutores que apresenta tensão igual, tensão de linha em módulo igual a 240 volts. Aí, a tensão de 240 volts. E lembrando que é de linha, tá? Geralmente a Cesgran-Hill diz isso, tá? Tensão de linha. Alimenta uma carga indutiva, a gente sabe que é indutiva, então a corrente atrasada em relação à tensão, que essa é a parte básica que a gente aprende lá no primeiro módulo dos cursos, tá? Até mesmo no segundo grau, mas a gente acaba não lembrando mais. Ligada em triângulo, como diz aqui, né, CBA, constituído por 3 impedâncias. Aí é o seguinte, ele pede assim, ó, a potência elétrica ativa dessa carga em watts obtida da soma de cada fase será D. Ele já diz assim, ó, a soma de cada fase. O que vai acontecer? Tem a impedância aqui, tem a impedância aqui e a impedância aqui. Ele está dizendo que eu vou somar essa, mais essa, mais essa, tá? Então, o que acontece? Não é equilibrado.
tá? É desequilibrado. Só que a metodologia de análise de circuitos num sistema trifásico ligado em triângulo, tá? É a mesma. Não importa se está balanceado ou desbalanceado. No cálculo de potência, que vai ser assim, ó, quando ela é desequilibrada, a potência total é P1 mais P2 mais P3, que é o caso dessa questão aqui, dessa aqui. E aí então é o seguinte, ó, eles colocam lá as impedâncias, eu vou colocar de caneta azul, essa caneta preta aqui já está falhando, ó, de caneta azul, não, fala em impedância, né? Opa! Se vocês passarem para a notação polar, esses valores ficarão 20 ângulos de 90, 10 ângulos de 53 graus e 30 ângulos de 0 grau, tá? Eu ia fazer já a notação polar para retangular para polar, mas não vai precisar. E também vai demorar muito tempo. Eu sempre faço porque toda vez as pessoas me pedem, ai, faz de novo, porque eu não lembro e tal. O pulo do gato aqui, para achar a potência disso aqui, é assim, ó. É o cálculo das correntes de IAB, IBC e ICA. Por que vocês têm que fazer isso daqui, ó? Para eu saber as correntes aqui que circulam por essas impedâncias aqui, ó, o que acontece? I de A, ela é igual, ó, é IAB menos IBC. Para eu saber a corrente que circula neste condutor aqui, tá? Mesmo sabendo que está ligando por dois condutores me dando uma tensão de linha. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então, a I de B vai ficar IBC menos ICA. Ou o inverso. Não. Opa, troquei as coisas aqui, ó. É IAB, I menos CA. IAB. E a corrente de C vai ser a corrente de ICA menos a corrente de IBC. Vocês fazendo os cálculos dessas correntes aqui, ó. Porque ó, vocês têm que descobrir essas correntes aqui, dividindo a tensão de linha, 240, por cada uma das impedâncias. E as impedâncias são 20, 10 e 30. Dá para ver que são irregulares, né? Aí, pós isso, o que a gente faz? A gente vai resultar numa corrente IA de 4 amperes, depois uma corrente de B 12 amperes e I de B de 16 amperes. Aí depois, pessoal, como ele pede a soma das potências, que é a parte mais importante, é o segundo enunciado ali, tá? A pergunta principal da questão, o que ela faz? Ela pega essa corrente, ela vai multiplicar pela tensão de linha, que é igual a 240 volts. Aqui vezes 240 volts e aqui vezes 240 volts. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? A corrente que circula aqui, ó, quando está entrando aqui, ela divide porque tem um nó. Por isso que tem que ser a subtração. A corrente de A é a subtração dessas duas correntes que circulam nessas duas impedâncias. Depois a corrente de B também e a corrente de C também. E isso está lá no e-book que eu fiz. E aí o que acontece? Multiplicando esses caras aqui, aqui dá 960, aqui dá 2.280, e aqui vai ficar 16 vezes 240 igual 3.840. A soma desses três aqui vai... Bom, pessoal, caiu a conexão e provavelmente a conexão caiu em cima
da questão que eu estava explicando, acredito eu, tá? Que era essa daqui da FEPESE, feito para a Kazan. É o seguinte, ó. Essa prova aqui diz o seguinte. Tem um detalhe da FEPESE, tá? Ó, assinar a alternativa e completa corretamente a frase abaixo, pá. Uma carga trifásica ligada em triângulo alimentada em 220 volts. Possui potência de 22,8 kW, fator de potência 0,75 indutivo e rendimento de 80% a plena carga. Pessoal, é o seguinte, ó. Ligação triângulo alimentada por tensão de 220. Ele já está dizendo que é tensão de linha. Ele não fala aqui. Diferente da Cis-Gran-Hill, tá? Diferente da Cis-Gran-Hill, tá? Sendo diferente da Cis-Gran-Hill, agora reconectou meu retorno ali. Que coisa, cara. Tá, vamos lá. Aí é o seguinte, ó. Quando a gente vai calcular a impedância, a gente usa a tensão dividido por corrente, né? Só que nesse caso aqui, a tensão que a gente vai usar pode ser de linha ou de fase. Porque a ligação é triângulo. E essa aqui é uma grandeza, isso aqui é essencial saber na ligação triângulo, isso aqui é uma igualdade absoluta, e essa aqui é outra igualdade absoluta sobre a corrente. Isso aqui não precisa e não pode nunca esquecer, tá? Então, o que acontece? Na hora do cálculo, para tornar ele mais rápido, interpretar ele de forma mais adequada, quando diz assim, ó, é 0,75 indutivo. A minha fórmula da corrente nominal, que ela é igual à minha corrente de linha, tá? Ó, na ligação triângulo, tem que lembrar disso aqui, ó. Igual a corrente de linha, é essa fórmula aqui, ó. Aí, o pessoal fica apavorado porque 75 vezes 0,8. Pessoal, não façam isso, não percam tempo multiplicando. 75 é 3/4 do valor total, a minha tensão de linha. E o resto de 3 porque é trifásico, dá 380. Então, se eu pegar o 380 e tirar 3/4, vai me dar um valor X, e vai dar um valor exato, tá? E se eu pegar agora 80% desse valor, vai me dar um valor exatamente de 228. Aí tu vai dividir e já vai dar aqui 100 amperes. Aí tu vai ver, é corrente de linha. Ah, mas na ligação aqui, em ângulo é isso, é diferente. Então, agora não desconectou, é isso aí. Aí divide por raiz de 3 para descobrir a corrente de fase e aí tu vê isso aqui. Aí, por que tu vai usar a corrente de fase para dividir? Porque, pessoal, é o seguinte, aí entra aquele carinha lá, o Kirchhoff e tal, papapá, os nós. Quando entra aqui, ó, duas fases, né, que vai me dar a tensão de linha. Quando entrou aqui, alimentou o circuito, e eu encontro duas impedâncias, e eu estou em paralelo, a minha corrente divide. Ou seja, eu vou dividir, eu tenho que tirar essa raiz de 3, que defasagem é essa aqui, interna entre os triângulos, é 60 graus. Aí o cara tira, tem um cálculo lá muito legal, muito louco. Para passar só, eu quero saber só o que passa aqui. Aí eu fiz o cálculo, tirando o raiz de 3, dá 57,7. Aí eu divido a tensão existente, que aqui é... Eu botei 240 aqui, ó, 220. Dividido por 57,7. Sabe por que eu botei 240? Porque o primeiro exercício é 240 e eu estou com essa tensão na cabeça ainda. Mas assim, ó, é isso, pessoal. A resposta correta desse exercício aqui é a letra D, tá? Eu já fiz ele, mas bem na hora que caiu a conexão, aí é pra fuder mesmo, cara. Tá, seguinte, tudo bem, paciência. Agora a última questão, ela é muito legal, tá? Ela é muito legal. E essa aqui é uma coisa que vocês têm que gravar e botar na cabeça de vocês e nunca mais esquecer. O que é o fator de potência, tá? O fator de potência é o que define se o motor ele é bom ou não. Resumindo é isso, tá? O rendimento é o quanto ele rende até 100% através dessas grandezas existentes que estão lá dentro. Fator de potência, a tensão de aplicação, enrolamento, cobre, perdas, rolamento de não sei o que e tal, aquela coisa toda. Então é o seguinte, nesse exercício aqui, ele é muito mais legal pelo seguinte fato. Ele foi feito pela FEPESE, mas é a questão que eu realmente mais gosto, acho a mais legal, tá? Que é o seguinte, ó, ele pede assim, ó, considere um circuito em uma tensão aplicada ED. Olha só, a minha tensão aplicada é D. A tensão dentro de um determinado tempo é igual a 200 vezes
o seno, minha corrente é igual, vou botar igual, é em um determinado tempo, 10 vezes seno, botei 100 de novo, na hora do corretor ortográfico ele colocou 377 vezes t, tá? E aqui é menos o que? Menos 90 graus. Pessoal, isso aqui é a seguinte, isso aqui antigamente era ensinado em cursos técnicos, tem professores que ensinam, mas isso aqui, se tu entrar com uma equação nessa descrição aqui no curso técnico, se entrar 30, no final se forma 3. Isso é certo. Se na engenharia os caras já picam a mula no primeiro semestre, se eu dividir isso por isso, dá a minha impedância, né? Só que o detalhe é o seguinte, pessoal. O detalhe é assim, ó. Ele quer saber, ó, com base nos dados acima, assinale a alternativa correta. E ele quer saber assim, ó. Ele quer saber o fator de potência da carga. Olha só. O fator de potência da corrente seria esse ângulo aqui. Tensão, isso aqui, tá? Essas são as defasagens. Mas ele quer o fator de potência da carga. Olha só, a primeira indutiva. Isso eu tenho certeza. Ângulos não. Já vou avisando, 377 é 60 Hz, tá? Aqui tá em notação não, tá em rádios por segundo. Então 377 rádios por segundo é igual a 60 Hz, tá? Então não esqueçam isso nunca. Só que isso daqui, ó, essa descrição, ela é o seguinte, ela é isso aqui, ó. Numa divisão, eu diminuo os ângulos, vai ficar menos 30 menos o menos 90. Compreenderam? Isso aqui, querendo ou não, tem um vezes. Então é menos 30, menos vezes menos, mais 90. Isso aqui vai ser igual a 60. Se a minha carga indutiva a um ângulo de 60 graus, para eu saber o fator de potência desse cara aqui, eu faço uma coisa bem simples. Aperto o cosseno, 60, 0,5. Fator de potência da carga, 0,5 indutivo. Zero vírgula cinco indutivo. Resposta letra B de bola. É isso, pessoal. Seguinte, não tem erro, tá? É uma questão teórica e, querendo ou não, de matemática. E a gente aprende isso lá na escola. E o cosseno, vou mostrar para vocês aqui. Esse cosseno tem um círculo trigonométrico aqui. Vamos ver se não caiu de novo. Círculo trigonométrico aqui, o eixo do seno, eixo do cosseno. Senoidal, né? Lógico. 60 graus está mais ou menos aqui assim, ó. Seno e cosseno. Eu falei o contrário, né? 60 graus está aqui, ó. Se eu descer para vai dar aqui na metade. O raio do círculo trigonométrico é 1, a metade é 0,5, tá? Resposta letra B de bola. É isso, pessoal. É esse tipo de detalhe. Como eu tô sozinho hoje aqui, tá meio difícil de mostrar esses negócios aqui, porque eu tenho que ficar voltando a câmera. Mas assim, ó, esse é o tipo de coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? São as... Como é que eu vou explicar? São interpretações de português que tem que fazer, querendo ou não, inferências, tá? Procurem ler, pega um jornal e olha, vê uma notícia qualquer, não se preocupa da parte tendenciosa, porque o tendencioso é justamente o que eles fazem.
As questões de concurso também fazem a mesma coisa. Então isso fica chato. Faz o cara errar, faz o cara ter um pensamento argumentativo em relação a de forma errada. E o concurso está aí para isso, eles fazem isso. Então eu ensino, tá? Esse método eu consegui desenvolver usando o que a gente sabe, que está na nossa cabeça, eu faço lembrar, que nem aqueles conhecimentos que eu falei, essas divisão aqui, ó. Isso aqui, pessoal, subtração de ângulo, é a mesma coisa que quando tu vai pegar uma divisão de um número exponencial. Tu vai diminuir os exponenciais quando é numa divisão. A mesma coisa com os ângulos. Então são conhecimentos que tu vai linkando uma coisa com a outra, vai pegando aqui, pegando ali. Ah, eu sei, que legal, cara, que bacana. Então é assim, ó, é isso que eu faço. É isso que eu fiz e eu desenvolvi um treinamento com base nisso. Eu tenho cento e várias questões ali, 138, se eu não me engano, tá? E esse treinamento, ele é só questões de concurso da FEPESE, Sesgran Rio e Universidade Federal do Paraná, que é uma banca assim, ó, top, top. As questões dos caras assim é bem simples, elas são bem lógicas, tá? Bem lógicas mesmo, não tem muito texto que nem tem as questões da Sesgran Rio. A Sesgran Rio já dá uma elaborada, faz uma questão extensa, para quê? Para te olhar e já pensar, cara, já nem vou fazer que é muito longa, já vou errar. Eles te induzem a computação, uma coisa NCE, que desenvolve, que faz as provas, eles fazem as provas e as questões são mais curtas. Mas tem algumas que eles botam circuitos elétricos, assim, uns desenhos muito louco, e dá para resolver só com questão, só com conhecimento básico de teoria. E é muito legal. Isso tem no treinamento. Então, o que tem esse treinamento? Esse treinamento é o seguinte, ó. Vocês vão ficar disponível por ele por 2 anos, tá? 2 anos de treinamento. Vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem essas questões, tá? Esse treinamento, o que eu vou dar? O bônus é o seguinte, o bônus é uma comunidade no Facebook fechada, um grupo fechado, e toda semana eu vou postar vídeos lá, tá? Explicativos. Ah, eu tô com dúvida em tal coisa. Manda lá, escreve num comentário a dúvida, e eu vou lá e vejo que questão é. Ah, é isso. Ah, mas tem um arquivo lá, eu não entendi e tal. Vou botar. Ah, tem isso, aquilo, entendeu? E esse bônus aí, eu vou fazer isso durante 1 ano para vocês, tá? É assim que vai funcionar. Vocês vão pegar, entra no treinamento e tem um grupo no Facebook. Aí eu vou adicionar. Só vai entrar quem tá ali, tá? No treinamento. Só entra quem tá ali. Então é um grupo nosso. Ali eu posso compartilhar materiais e tal, esse tipo de coisa, mas as questões relacionadas ao concurso, tá? É isso que... Ao concurso não, ao treinamento. E tem outros detalhes, são compostos de 10 módulos, e tem alguns módulos que ele pula, tem acho que é o módulo de lei de Ohm eletrônica, ele pula a questão 9, porque a questão 9 eu não consegui carregar ela para cima, para a plataforma, não reconheci, eu não sei porquê, eu acho que deu algum erro na hora de renderizar o meu vídeo e tal, mas eu vou colocar outras, entendeu? Então assim, ele já está pronto, está disponível lá, hoje à meia-noite ele abre, tá? À meia-noite abre o carrinho para as inscrições. E esse treinamento estava a um valor de R$ 197 em 12 vezes. Dá para fazer isso no cartão, um cartão ou 2 cartões, dá para fazer em boleto, tá? Garantia incondicional de 7 dias. Vocês vão entrar, dar um e-mail e aí faz a devolução do teu dinheiro, estorna cartão, se foi 2 cartões, entendeu? Então é isso, pessoal. Tá feito o negócio, tá feito as questões são essas, tá? É com base nisso aqui. Essas 3 não estão lá, mas eu posso colocar sem problema nenhum. Isso aqui vai online daqui a pouco, vai estar na internet. Vai estar disponível para a galera entrar. Eu vou mandar um e-mail também para quem não conseguiu assistir, porque eu sei que é corrido, tá? E é isso, pessoal. Deu quase 1 hora e 50 minutos de uma aula ao vivo, tá? Qualquer dúvida é isso aí. E foi um imenso prazer apresentar para vocês o que é o calculando elétrica, tá bom? Até o próximo vídeo. Falou!